Bem-vindo ao canal História e Arte. Meu nome é Vitor, sou professor de História e hoje a gente vai dedicar essa aula para falar sobre o segundo volume da obra mais famosa de Adolf Hitler, Mein Kampf, Minha Luta. Algo que me chamou muita atenção no segundo volume é que, diferente do primeiro, nesse agora o Hitler já começa a esboçar com muito mais clareza as ideias e as definições que ele tem, os planos que ele tem para a Alemanha. Então, já no primeiro capítulo, ele quer discutir de novo acerca do Estado. E aí eu queria ler o primeiro parágrafo com vocês, só para a gente poder contextualizar o período em que ele está vivendo. Já em 1920 e 1921, nosso movimento era constantemente acusado nos círculos burgueses, hoje fora da época, de manter uma atitude de reação contra o Estado. Daí concluíam todos os partidos que lhes assistia o direito de combaterem, por todos os meios possíveis, o inconveniente campeão de uma nova doutrina. De propósito, esqueceram esses partidos que a própria burguesia já não considera o Estado como um corpo homogêneo e que, do mesmo, não dava e nem pode dar uma definição precisa. Então o que acontece? Na década de 20, não só na Alemanha, mas em toda a Europa, existe um avanço do socialismo, das ideias socialistas, principalmente depois da virada da Rússia na primeira república socialista no mundo. Então o que acontece? Na década de 20, com o pós-guerra, existe uma grande depressão na Europa, ela precisa se reconstruir e a esquerda está avançando, os partidos de esquerda, os partidos socialistas, os partidos marxistas, eles estão avançando e ganhando cada vez mais a população. Isso é péssimo para a burguesia, porque aí ela vai perder o status dominante, de classe dominante que ela tem. Então o que acontece? Durante a década de 20 e 30, a burguesia vai começar a patrocinar os partidos de extrema direita. O partido nazista vai ser um desses. Eles vão abraçar as ideias do Hitler num movimento para frear a esquerda. E aí uma outra coisa muito interessante que eu queria conversar com vocês é também sobre o que o Hitler pensa sobre a possível germanização e o que ele entende como ser possível ou não fazer nesse sentido. Ele deixa também na página 8 uma citação muito interessante que eu queria ler com vocês. Era uma tristeza ver-se durante os últimos 100 anos como indivíduos tendo essas ideias, na maior parte dos casos de boa fé, jogavam com a palavra germanizar. Lembro-me como na minha juventude esse vocábulo dava margem a concepções absolutamente falsas. Mesmo nos círculos pan-germanistas, ouvia-se a opinião de que, com o auxílio do governo, poder-se-ia realizar com sucesso a germanização da Áustria eslava, sem que ninguém se apercebesse que só pode se germanizar um território e nunca um povo. E aí ele não para por aí. É quase incrível que alguém pense ser possível transformar um negro ou um chinês em alemão, somente por ter o mesmo aprendido a língua alemã, esteja disposto a falá-la por toda a vida e a votar em qualquer dos partidos políticos alemães. Os meios nacionalistas burgueses nunca se levaram à compreensão de que semelhante processo de germanização redundaria em uma desgermanização. Quando hoje, pela imposição de uma língua comum, se diminuem ou mesmo se suprimem as diferenças mais sensíveis entre os povos, isso representa um começo de abastardamento da raça. E no nosso caso, não uma germanização, mas a destruição dos elementos germânicos. Então aqui já no primeiro capítulo, Hitler deixa a ideia extremamente racista dele, que para poder a expansão da raça ariana, da germanização, ela só poderia acontecer da Alemanha para dentro, o que é totalmente diferente das políticas que a gente vê internacionais hoje, né, de nacionalidade, de conquista de uma cidadania. Essa é uma ideia, um ideal extremamente racista. Já no segundo capítulo, ele vai começar a classificar os cidadãos da Alemanha. O Hitler, na época dele, segundo ele, o governo, para você conseguir ter a cidadania alemã, bastava você ter nascido em território alemão. Para ele isso é um absurdo. E aí ele esboça algumas ideias de como funcionaria no capítulo 2 esse processo de cidadania alemã. Nós teríamos 3 tipos de pessoas morando dentro da Alemanha: os súditos, os cidadãos e os estrangeiros. Os estrangeiros são os mesmos que
que a gente tem esse contexto hoje, pessoas que vieram de fora. Aí depois nós iríamos para os cidadãos, que são só os bem formados, já os que completaram a formação dada pelo Estado. E antes disso eles são os súditos, que eu vou explicar para vocês. Como funcionaria na Alemanha nazista. Você nasce da Alemanha e se torna automaticamente um súdito. Para você poder se tornar um cidadão, você teria que passar por um processo educativo do Estado, a escola que a gente tem hoje. Você teria uma educação básica a ser feita. Depois dessa educação básica, você passaria por um serviço militar obrigatório. E depois que você passa por esse serviço militar obrigatório, você ganharia uma carteirinha com a cidadania alemã, que daria inclusive o direito ao voto e outros auxílios do governo. Isso para os homens. Para as mulheres não seria necessário o serviço militar obrigatório, mas para uma mulher ser considerada cidadã, ela teria que ou se casar com um homem, tá? Só para deixar isso bem claro, não existe homossexualidade na Alemanha nazista, ela não é permitida. Ou se não, você teria que ser uma mulher independente, não mora com seus pais, mora sozinha, tem um trabalho, você paga suas contas, você conseguiria também ter esse título de cidadã garantida. Então esse é só um pequeno esboço. E você, por exemplo, Vitor, eu sou um brasileiro nascido na Alemanha, então eu nasci súdito, eu posso me tornar cidadão depois de passar por esse processo? Na verdade não. O Hitler deixa bem claro que um súdito ele só pode ser cidadão também dependendo da raça ou dependendo do lugar de onde ele veio. Então, como a gente já vê, um negro ou um chinês, ele poderia ter nascido e morado a vida inteira na Alemanha, que na Alemanha de Hitler ele nunca seria um cidadão, que é um completo absurdo. E agora a gente vai para o capítulo 3, que ele fala as concepções que ele tem sobre o Estado. No capítulo 4 ele vai falar sobre as concepções de mundo que ele tem. E o que acontece aqui? Na verdade é mais um capítulo falando sobre eliminar a concorrência. Então também já na página 51 ele vai deixar uma citação muito interessante a respeito disso, sobre qual é a verdadeira dificuldade que ele tem no momento. Seria mudar a Alemanha ou seria lutar contra a esquerda que avança? Vamos ver o que ele acha. Se deve fazer uma tentativa para realizar o ideal de um Estado nacionalista, devem ser postos de parte os que agora controlam a vida pública e deve-se procurar uma nova força resoluta e capaz de tomar a si esse ideal. A primeira tarefa nesse combate não é a criação de uma nova concepção do Estado, mas a remoção das concepções judaicas atual. Como acontece frequentemente na história, a principal dificuldade não está em encontrar os moldes do novo estado de coisas, mas em abrir caminhos para instalá-lo. Então, na verdade, a dificuldade do Hitler não é o de ter uma ideia nova, é de quebrar os paradigmas atuais. E aí o que acontece? Ele fala que um partido para ser forte, uma organização para ser forte, ela nunca pode flexibilizar os dogmas dela. E ele usa o caso da Igreja Católica, que a gente vai ver agora também. Eu achei um exemplo muito bom. Como é possível inspirar aos indivíduos a fé cega na excelência de uma doutrina, quando modificações constantes no programa de propaganda da mesma desenvolvem a incerteza e a dúvida? O essencial de um movimento não está nas aparências externas, mas no âmago de suas concepções, e nesse campo nada deve ser modificado. Devemos todos desejar que no seu próprio interesse o movimento mantenha a sua força para todos os combates, evitando qualquer iniciativa que ponha em evidência decisões e falta de entendimento mútuo. Então o que acontece? Você não pode flexibilizar uma ideia, você tem que ser fiel nas suas práticas e na sua ideologia. E aqui ele dá o melhor exemplo, eu mesmo como pessoa não poderia dar um exemplo melhor que esse, de uma instituição que tem esse comportamento. Também nessa questão muito se pode aprender com a Igreja Católica. Apesar de suas doutrinas estarem, aliás, sob certos aspectos desnecessariamente em muitos pontos com colisão com a ciência exata e o espírito de investigação, a Igreja não sacrifica uma vírgula dos seus princípios. Com muita sabedoria, ela reconheceu que seu poder de resistência não consiste em uma maior ou menor harmonia com as conquistas científicas do momento, sempre variáveis, mas na insistência da defesa dos dogmas, que em conjunto expressam o caráter da fé. Então o que acontece?
Tem um filme também, o que está na Netflix agora, Os Dois Papas, que é o Papa Francisco com Bento XVI, o Ratzinger, eles conversam. E aí o Ratzinger dá um exemplo, fala com o Francisco o seguinte: quando você se molda para uma geração, você muda o seu pensamento em prol de uma nova geração, você está perdido, você está destinado a perder a geração seguinte. Então é isso que a igreja faz e é isso que o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, ou o Partido Nazista, vai fazer. O Hitler entende que se você constrói um núcleo forte das suas ideias, elas não precisam estar 100% certas, mas se você vai começando a mudar o programa constantemente, as pessoas nunca vão entender realmente o que você quer, fica confuso o seu objetivo. Agora, para o capítulo 5, a gente vai falar sobre oratória. E o Hitler deixou várias dicas sobre oratória, várias observações que eu também queria conversar com vocês sobre isso, porque em termos de oratória e propaganda, ninguém pode duvidar do talento do Hitler, apesar dele ter usado isso para o mal. Então, no capítulo 5, ele começa a falar da década de 20, onde o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães começa a realizar comícios, e esses comícios são mensais, depois eles se tornam quinzenais, e ele vai falando do sucesso do movimento e angariar novos membros. Então vamos ver o que ele fala lá na página 62. Esses mitíngues tiveram para mim ainda a vantagem de transformar-me aos poucos em orador de comícios, tendo adquirido o entusiasmo e os gestos que as grandes reuniões populares estimulam. Naqueles momentos, como já afirmei, a não ser em pequenos círculos, nunca assisti por iniciativa dos partidos a qualquer explicação sobre esses tratados. Ele fala sobre o Tratado de Versalhes, um deles, com orientação por mim adotada. No entanto, hoje, esses partidos enchem a boca com essas ideias e agem como se fossem eles que tivessem modificado a opinião pública. Então aqui, na verdade, ele começa a falar sobre como a prática da oratória levou ele à perfeição. E aqui ele também deixa um outro pedaço muito legal. No entanto, a nossa maior confiança estava na palavra falada. É de fato a palavra falada, por motivos psicológicos, a única força capaz de provocar grandes revoluções. Em outro capítulo deste livro, cheguei à conclusão de que todos os acontecimentos importantes, todas as revoluções mundiais, não são jamais frutos da palavra escrita, mas ao contrário, são sempre produzidos pela palavra falada. E é verdade, porque se você tem uma maioria de uma população mundial que é analfabeta, com exceções em alguns países, você precisa se comunicar com o povo, você precisa ter o povo, precisa ter um contato visual. Isso até hoje, não são as grandes leis que mudam, que gesticulam ou que levam as pessoas para a rua, são as palavras, são as pessoas, são os discursos das pessoas que levam a gente a combater. E aí agora, falando em combater, a gente vai para o capítulo 6, que ele fala sobre a luta contra a Frente Vermelha, ou a luta contra os socialistas e marxistas. O Hitler, ele rouba alguns elementos do partido de esquerda, como por exemplo a cor vermelha, que eu vou colocar aqui para vocês. E por que ele faz isso? Na verdade, o grande desejo do Hitler está em angariar votos. E ele sabe que grande parte do operariado e do proletariado, eles estão vinculados aos partidos de esquerda, que são os partidos que lutam pelas melhores condições de vida, melhores condições de trabalho, qualidade humana. São os partidos que a gente entende hoje como progressistas. Então olha só como ele rouba essas ideias da esquerda. A cor vermelha de nossos cartazes foi por nós escolhida após reflexão exata e profunda, com o fito de excitar a esquerda, de revoltá-la e induzi-la a frequentar nossas assembleias. Isso tudo nem que fosse só para nos permitir entrar em contato e falar com essa gente. Então, o que o Hitler está interessado? O Hitler não está interessado nas pessoas que têm plena convicção partidária. Ele está interessado naquele cara que ainda pode mudar de partido. E aí um exemplo que eu posso deixar bem interessante para vocês, como isso funciona até hoje, vale a pena vocês pesquisarem sobre a Cambridge Analytica, que era uma empresa que foi acusado, comprovado de roubar dados pessoais das pessoas, das redes sociais, do Facebook principalmente, e eles começavam a direcionar propagandas, publicidade
para pessoas que eles viam que tinham potencial para mudar de opinião sobre o voto delas. Então, pessoas que votariam na Hillary Clinton, mas não estavam decididos, foram usados pela Cambridge Analytica para votarem no Trump. E eles também trabalharam no caso do Brexit. Então, olha só que curioso, uma mesma empresa que trabalha com dados, com publicidade, fez uma campanha publicitária para fazer uma pseudo-lavagem cerebral nas pessoas para que elas mudassem de votos. Então a gente vê que essa tática de votos funciona da seguinte maneira: você precisa pegar não um cara que está convencido das ideias dele, mas o Hitler quer pegar o operariado, o proletariado que ainda não se decidiu, não tem uma base forte se ele é da esquerda ou se a nova doutrina serve para ele também. Então é por isso que o Hitler rouba elementos da esquerda, como a cor vermelha que eu estou usando hoje de propósito também, para chamar a atenção de vocês. No capítulo 10 ele fala sobre propaganda e organização, e já nas 3 primeiras páginas ele deixa ideias muito já bem escritas e bem elaboradas sobre quais são os planos da propaganda e quais são os fins para ela. Ele também dá algumas dicas sobre personalidades que conseguem levar as pessoas, e eu queria ler a página 143, 44 e 45, porque esse capítulo eu realmente gostei muito e achei que tem muito material interessante aqui. O ano de 1921 teve, em vários sentidos, para o movimento uma importância capital. Depois da minha entrada no Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, tomei imediatamente conta da direção da propaganda. Eu tinha este setor, naquele momento, como o mais importante de todos. Tratava-se menos de assuntos de organização do que de propagar a ideia ao maior número possível. A propaganda deveria preceder a organização, conquistando todo o material humano necessário a esta. Além disso, sempre fui inimigo de um trabalho de organização demasiadamente rápido e pedantesco. E a gente já está falando sobre organização. Agora vamos falar sobre personalidade. Para ser chefe é preciso ter a capacidade para movimentar massas. A capacidade intelectual nada tem a ver com a capacidade de comando. Por isso é completamente supérfluo discutir se há mais valor em criar ideias e finalidades do que em realizá-las. Aqui acontece o mesmo que em muitos outros casos, um não pode dispensar o outro. A mais bela doutrina não tem nem finalidade nem eficiência se o líder não consegue empolgar as massas. Quando um movimento tem como finalidade demolir uma situação existente para reconstruir em seu lugar um mundo novo, é preciso que os seus líderes estejam todos acordes sobre os seguintes princípios fundamentais. Cada movimento deve dividir o estoque humano conquistado para a causa em 2 grandes grupos, adeístas e combatentes. O dever da propaganda é alistar adeístas, que são pessoas em prol do partido. O da organização é conquistar combatentes, que são aquele pessoal que vai fazer parte das blitzkriegs, que eu falei para vocês. Adeísta de um movimento é aquele que aceita sua finalidade, combatente, aquele que luta pela mesma. O adeísta é alistado para um movimento por meio da propaganda. Então, quem o Hitler quer com a propaganda? Primeiro, o adeísta. Quando a propaganda já conquistou uma nação inteira a uma ideia, surge o momento exato para a organização com um punhado de homens retirar as consequências práticas. Propaganda e organização estão em função uma da outra. Quanto melhor tiver agido a propaganda, tanto menor poderá ser a organização. Quanto maior for o número de adeístas, tanto mais modesto pode ser o número de combatentes e vice-versa. Quanto pior for a propaganda, tanto maior deve ser a organização. E quanto mais diminuto o número de adeístas de um movimento, tanto mais numeroso deve ser o de seus organizadores e se quiser contar com sucesso. O primeiro dever da propaganda consiste em conquistar adeptos para a futura organização. O primeiro dever da organização consiste em conquistar adeptos para a continuação da propaganda. O segundo dever da propaganda é a destruição do atual estado de coisas e a disseminação da nova doutrina, enquanto que o segundo dever da organização deve ser a luta pelo poder para conseguir, por esse meio, o sucesso definitivo da doutrina. Então aqui ele deixa bem claro quais são as funções para ele da propaganda e da organização. Espero que tenha ficado bem claro para vocês. Eu achei assim
de uma perspicácia assim, muito grande para a época. No capítulo 7, ele fala sobre o forte ser mais forte sozinho. E um breve resumo desse capítulo que eu posso dar para vocês é nada mais, nada menos do que o Hitler falando que somente o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães seria o partido digno de estar modificando a situação atual, a situação da Alemanha na época. Já no capítulo 8, ele vai falar sobre o fim das organizações e dos trabalhadores socialistas. E nesse capítulo ele deixa muito aberto o enfrentamento que ele tem com os partidos de esquerda e sobre a importância de manter o marxismo fora da Alemanha. Então o que acontece? Ele cria tropas de assalto que tem pelo nome Blitzkrieg. E essas Blitzkriegs na guerra funcionavam da seguinte forma: eram ataques simultâneos com tanques e aviões. Eles caminhavam juntos para atacar numa espécie de ataque surpresa. Ele faz o mesmo com alguns combatentes que eles vão recrutar para o partido. E esses combatentes eles vão literalmente entrar em comícios marxistas ou vão entrar em enfrentamentos com os socialistas. Já é um começo que a gente pode colocar de guerra civil que a Alemanha está vivendo nesse período. E para o capítulo 9, ele fala sobre a máscara do federalismo. Por quê? Porque o que acontece? Até 1918, a Alemanha era um império, o império do Kaiser Guilherme, um império monárquico. Quando a monarquia cai, quando a Alemanha assina a rendição dela, o que acontece? A Alemanha precisa de uma nova forma de governo. E a forma de governo escolhida para a Alemanha é o federalismo. E o que é o federalismo? O federalismo nada mais é do que você ter vários estados soberanos e eles abrem mãos de alguns direitos para criar um estado maior, como por exemplo um país hoje. A gente pode pegar o exemplo do país, do Brasil. Nós temos 26 estados, mas esses 26 estados se uniram para criar um país chamado Brasil. Para o Hitler isso não respeita as especificidades de cada região, de cada estado, e para ele você está matando a Alemanha criando esse tipo de cultura. Sem contar que para ele também fica muito mais fácil você ter elementos de corrupção dentro de uma federação. No capítulo 11 o Hitler vai falar sobre a questão sindical, e aí é um capítulo bem curtinho, porque o que acontece o operariado proletariado ele está vinculado aos sindicatos, que eu expliquei para vocês, que são os sindicatos que lutam pelas melhores condições de trabalho, melhores condições de vida dos trabalhadores. E o que acontece? O Hitler ele quer pegar essa massa e levar para ser doutrinada pelo novo partido. Só que o que acontece? O Hitler nunca consegue desmontar os sindicatos, ele nunca consegue destruir os sindicatos. Durante todo o período, mesmo quando a Alemanha era nazista, ele não conseguiu derrubar o sindicato. Então fica aí uma frustração dele, porque os sindicatos existiram e mesmo até hoje eles resistem e resistirão. No capítulo 12 ele vai falar da política da Alemanha pós-guerra. E aí o que ele coloca nesse capítulo? É o seguinte, para o Hitler existe uma hegemonia da economia europeia nas mãos da Inglaterra por 300 anos. Isso é verdade em partes. A Inglaterra sempre foi uma grande potência. E o que acontece? Depois da Primeira Guerra Mundial, todos os países que estiveram envolvidos sofreram muito. A Inglaterra, a França, a Alemanha, a Áustria, o Império Turco Otomano, a Rússia. E o que acontece? Na visão do Hitler, é mais interessante para a Inglaterra que a França não se fortaleça nesse momento, porque a França era a segunda maior potência econômica. E aí para o Hitler seria muito mais interessante que a Alemanha tentasse ter uma política de aliança com a Inglaterra, e na visão dele seria interessante essa política de boa vizinhança e de aliança com a Inglaterra para não ter o fortalecimento da França. Então fica uma coisa meio estranha, mas na cabeça dele funcionaria assim. Quem seria o melhor aliado da Alemanha pós Primeira Guerra Mundial? A Inglaterra, porque a Inglaterra não quer ver a França triunfar, né? Sobressair, né? Tipo, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Resumo desse. E o que acontece também? Para o Hitler, o mais importante agora para a Alemanha primeiro, centralizar
fortalecer o que sobrou dos territórios da Alemanha, que ela perde territórios no norte, no sul, em todas as fronteiras. Depois que ele fortalece esse núcleo, ele vai começar a reconquistar esses pedaços de volta da Alemanha. Então ele já deixa também bem claro o que ele quer fazer e o que é de fato o que ele começa a fazer já a partir de 1937, 38, quando ele vai ocupando a Áustria e por aí vai. Agora, no capítulo 13, na verdade, a gente vai falar sobre a política de leste. O que é a política de leste para Hitler? É o seguinte, vamos lá. Norte, sul, leste, oeste. Para o Hitler ir para o oeste, ele teria que ir em direção à Holanda, Bélgica, até chegar na França. E a questão do leste é onde vai começar a ficar as repúblicas soviéticas. Então, na mentalidade do Hitler, é muito natural, o alemão meio que tem um direito de colonizar o leste. Tanto porque são terras também germânicas, os alemães e os russos eles têm uma descendência em comum, e também porque o Hitler quer acabar com o marxismo. Só que o que acontece? Ele sabe que ele não pode lutar contra, ter duas frentes de combate ao mesmo tempo na Alemanha, tanto leste e oeste. Então o que ele está falando, na verdade, nesse capítulo, é que é interessante ter uma política de boa vizinhança falsa com a União Soviética, e quando depois o Hitler tiver fortalecido o suficiente, aí sim invadir o leste e conquistar a Rússia. E agora, para o último capítulo, ele fala sobre o direito de defesa. Esse direito de defesa nada mais é do que, novamente, o Hitler falando sobre o Tratado de Versalhes, que a Alemanha teve que assinar, das indenizações, de quanto isso é humilhante, e depois da perseguição dele no partido. O que acontece? O Hitler tenta dar um golpe de Estado em 1923, se eu não me engano. Fica conhecido com o nome da cervejaria e ele fracassa. Alguns nazistas são mortos, outros são presos. O Hitler é preso, o partido é dissolvido e ele fica proibido de falar em público. Mas ele já começa a ser bem visto por algumas pessoas da extrema-direita. E como ele é um grande orador, ele vai ter o direito de se defender, podendo discursar para os juízes. E é nessa que ele é absolvido. Ele escreve esse livro também que eu comentei com vocês, o volume 1 e o volume 2, enquanto ele está preso. E ele também deixa um pós-fácil que eu queria encerrar essa aula com esse pedacinho com vocês. Que é onde ele deixa aqui. A 9 de novembro de 1923, no quarto ano de sua existência, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães foi dissolvido e proibido em todo o Reich. Hoje, em novembro de 1926, ele é de novo livre no Reich inteiro, mais forte e intimamente mais sólido do que nunca. Todas as perseguições ao movimento e aos seus dirigentes, todas as injúrias e difamações nada conseguiram contra ele. O acerto de suas ideias, a pureza de sua vontade, o espírito de sacrifício de seus adeptos, até hoje fizeram com que ele saísse de todas as opressões mais prestigiados do que nunca. Se no mundo de nossa atual corrupção parlamentar, cada vez mais ele se compenetra da essência de sua luta e se sente como corporificação do valor da raça e do indivíduo, e se dirige de acordo com esses princípios, com certeza quase matemática, ele sairá ainda vitorioso na luta da mesma maneira que a Alemanha necessariamente tem de recuperar a posição que lhe compete nesse mundo, desde que seja dirigida e organizada pelos mesmos ideais. Um Estado que na época do envenenamento das raças se dedica a cultivar os seus melhores elementos raciais, tem de um dia se tornar senhor do mundo. Que os adeptos de nosso movimento não se esqueçam nunca disso, mesmo que pela enormidade do sacrifício possam vir a recear da possibilidade do sucesso. Então aqui o Hitler já falando sobre a soltura dele, sobre a restauração do partido e os próximos passos. Eu deixo vocês então com esse pós-fácil. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Espero que a gente possa se ver ainda em muitas próximas. Muito obrigado.